Bom, gente, então vamos lá para a última parte da nossa revisão. Agora a gente vai falar sobre a economia, um pouquinho da ocupação, né, da história da ocupação da região centro-oeste, tá? É, essa é a última parte, né, então, da revisão. E essa parte deve estar mais fresquinha na cabeça de vocês, porque a gente fez uma revisão sobre isso também, essa semana na sala, tá? E, inclusive, vou fazer, né, a partir de algumas coisas que a gente grifou juntos na apostila essa semana. Então, vocês vão encontrar lá grifadas na apostila de vocês. Né? Isso aqui a gente está na página 37 da apostila, tá? Onde vai focar mais nessas questões econômicas e históricas da região centro-oeste. Eu vou começar a falar aqui de baixo dos aspectos históricos, tá? Porque, assim, durante muito tempo, a região centro-oeste, ela foi uma das menos habitadas do nosso país, né? Isso tem a ver com a questão da dificuldade de interiorização do Brasil, como vocês já viram, vão ver. Não, a gente já viu no começo desse ano, isso. A interiorização do nosso país, ela demorou um pouco para acontecer, né? A gente começou ocupando o nosso país através do litoral. E aí a região centro-oeste foi digamos assim, uma das últimas regiões a serem habitadas no nosso país, né? Mas para acontecer esse projeto de ocupação da região centro-oeste, o governo teve que recorrer a algumas estratégias, né? A gente teve a presença dos bandeirantes, que acabaram explorando o interior do Brasil e contribuindo para a ocupação, né? Mas o governo, né, ações oficiais do governo foram, por exemplo, a construção de Brasília entre as décadas de 50 e 60. Então, ali a gente tinha um projeto do então presidente Juscelino Kubitschek de construir uma capital que fosse símbolo da administração, símbolo do poder no Brasil, né? Então, Brasília foi uma cidade construída exclusivamente com esse ideal de ser capital do Brasil. Até então, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? E aí foi quando, na década de 60, a nossa capital foi transferida para Brasília, depois desse projeto. A construção de Brasília fez com que a ocupação da região centro-oeste aumentasse muito, porque precisou chamar trabalhadores para essa região. Então, muita gente veio de vários lugares do Brasil para trabalhar nessa construção. E aí eles, lógico, precisavam de lugares para morar. E eles foram construindo cidades satélites ao redor de Brasília, né? À medida que iam chegando esses trabalhadores, iam se instalando ali próximos, eles foram ampliando a ocupação dessa região, né? Mas não só isso, como também os projetos agrícolas, né? Acabaram impulsionando a ocupação na região centro-oeste, mas a construção de Brasília foi bastante determinante. Eu falo da questão dos projetos agrícolas, porque isso é um conteúdo também que a gente vai ver agora há pouco, tá? Só vou fazer uma pausa nisso para falar que o fato de a região centro-oeste abrigar a política, né, e a capital do nosso país, faz com que o setor terciário seja predominante também nessa região, assim como a gente viu na região sul. E aí foi a parte que eu pedi para vocês destacarem, né? Então, as principais atividades econômicas dos estados da região centro-oeste estão relacionadas ao setor terciário da economia, assim como nas demais regiões brasileiras, né? Como eu estava explicando no outro vídeo, né? Mas então, o que que explica, né, essa predominância do setor terciário? Como eu falei, a presença do Distrito Federal, né? E olha só, isso ocorre principalmente em razão do setor de serviços, no qual sobressai o funcionalismo público. Como a política está ali,
e a política é pública, né, algo público, então a região centro-oeste acaba tendo esse destaque no setor de serviços e também no de turismo, tá? É importante dizer que o turismo também é uma atividade que tem crescido muito na região centro-oeste e que se soma ao funcionalismo público no setor de serviços, tá? E aí, o último ponto, né, que eu tava falando agora há pouco, é a questão dos projetos agrícolas do governo, né? Eu pedi também para vocês marcarem isso, ó. As pessoas, né, também foram à procura de novas terras agricultáveis na região, fato que desencadeou a expansão da fronteira agrícola, né? Então, sobre isso, a gente tem mais aqui para frente, né, aquela relação entre a agroindústria e o meio ambiente, porque as pessoas começaram a ir em busca de terras, viram que ali na região centro-oeste isso seria muito promissor, traria muito dinheiro, não só para elas, como para o país também, né? E aí, o que que é a expansão da fronteira agrícola? A gente tem áreas até onde a agricultura vai, né? Tem uma fronteira ali entre a agricultura e as vegetações nativas do nosso país, as áreas que ainda estão preservadas. Na região centro-oeste, a gente vê que está aumentando a fronteira agrícola, ou seja, que essa agricultura ela tem se expandido para áreas onde há matas preservadas, matas originárias ainda, né? Nativas. Isso significa que está aumentando desmatamento, queimada, tudo para ampliar as áreas de agricultura, né? Então, a expansão da fronteira agrícola no Brasil, principalmente para a plantação de soja, porque essa é a principal atividade agrícola realizada nessas regiões, ela tem provocado, né, tem como consequência vários problemas ambientais, como, por exemplo, o desmatamento, né? E aí, nessa página aqui que fala sobre a relação entre agroindústria e ambiente, eu pedi para vocês marcarem justamente isso, né? O aumento das áreas cultiváveis e expansão da fronteira agrícola sobre as vegetações originais da região causam diversos problemas ambientais. Especialmente preocupantes são o desmatamento ilegal, né? Principalmente com o uso indevido de tratores ou práticas de queimadas, né? Então, esse é um problema, digamos assim, uma questão que a gente tem enfrentado na região centro-oeste, né? E aí, para finalizar, gente, eu não tô puxando a setinha aqui porque eu tô focada na revisão, tá? Mas vocês podem puxar na setinha, vocês podem fazer como vocês quiserem. E aí, então, a gente pode destacar a questão da ocupação, em que foi determinante a construção de Brasília, né? Podemos citar na economia novamente o destaque do setor terciário, principalmente o setor de serviços, o funcionalismo público e o turismo, né? E aí a relação, né, entre a expansão da fronteira agrícola, que tem a ver com a plantação de soja, e o desmatamento, né? Então, essas são alguns dos principais aspectos econômicos, enfim, que a gente econômicos e históricos que a gente destaca dessa região, tá? Espero que tenha ficado claro, ajude vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato e não esqueçam de fazer a folhinha, porque vale nota, gente, ok? Então, a gente se vê logo mais.